Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então. Hoje é dia 4 de junho de 2020 e a gente vai estudar hoje a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 2. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Tudo bem? Então vamos lá na página 1507 da Bíblia Ave Maria. Então, lá no capítulo 1, versículo 1, vamos lá acompanhando comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes. Pela pregação de Epáfras, nosso muito amado e companheiro no ministério, ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Por isso também, nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que, confortados em tudo, pelo glorioso poder, tenhais paciência de tudo suportar, com longanimidade. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto, é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho,
que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus, mistério que esteve escondido desde a origem, às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e a glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. Muito bem, então esse foi o capítulo 1. Capítulo 1, Paulo começa saudando aquela comunidade, né, dizendo que ele ora e louva por aquela comunidade. Né, ele fala para eles serem contentes e agradecidos ao Pai, serem constantes, né, confortados pelo poder de Deus. E depois ele faz aqui um discurso sobre Jesus Cristo, né, que ele é a imagem do Deus invisível, ele que por ele tudo foi criado, sem ele nada existe, sem ele nada subsiste. E depois ele começa a falar da missão dele, que a missão dele foi dada por Cristo de anunciar o Evangelho. Tudo bem, então agora a gente vai para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Desejo realmente que sejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, para conhecer o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Versículo 4. Digo-vos isso, para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque, embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé, em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão, não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes, por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida, em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente,
ao encravá-la na cruz. Expoliu os principados e potestades, e o expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa da comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sob pretexto de humildade e culto dos anjos. Desencaminham-se estas pessoas em suas próprias visões, e cheias do vão orgulho do seu espírito materialista. Não se mantêm unidas à cabeça da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto em Deus. Continuando então no versículo 20. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo? Não pegues, não proves, não toques. Proibições essas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não têm nenhum valor real, e só servem para satisfazer a carne. Muito bem. Então, se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo? Não pegues, não proves, não toques. Proibições essas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário, de humildade e austeridade corporal, mas não têm nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Muito bem. Então essa foi o capítulo 2. Então capítulo 1 e capítulo 2 que a gente meditou. Esse capítulo 2 ele vai dando advertência, né, a respeito de falsas doutrinas, né, cuidado com as filosofias e sofismas vãs, né, que são criados por homens, que não levam a nada, né, porque aqui ele está falando para pagãos, né, pagãos que tinham as suas crendices, os seus mitos, né, que então, eles não devem se apegar a essas tradições antigas dos pagãos e não também às tradições dos judeus, né, que é a circuncisão, mas o que importa é a redenção em Jesus Cristo, é aceitar Jesus como Senhor e cuidado com o falso asceticismo, ou seja, cuidado com o falso, tipo assim, não pode comer isso, não pode beber isso, né? Eles colocavam muitas regras que na verdade não eram necessárias para viver a religiosidade, né, para serem salvos em Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está falando. Mas depois, se a gente for ver o capítulo 13 e 4, ele vai dar algumas orientações do que é realmente importante analisar para a salvação. Então é isso aí. Então glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.